Olá, eu sou Leandro Gomes e se você quer entender na prática o que você precisa aprender para executar no dia a dia da área de FP&A, área de Planejamento Financeiro e Empresarial, então fica até o final que eu vou te mostrar. Neste vídeo, eu vou falar sobre o profissional de finanças que está cansado de rotinas operacionais e quer dar um passo rumo a uma área mais estratégica dentro da área de finanças e atingir salários de 5 a 15K por mês, atuando na área de planejamento financeiro empresarial. Então, nós vamos falar hoje sobre como você olhar e entender a principal ferramenta do profissional, seja do especialista financeiro ou seja do analista financeiro, que esteja tanto no nível mais básico, nível intermediário e avançado. É um vídeo que eu vou falar para profissionais tanto que estão começando a buscar oportunidades nesta área, quanto também para aqueles que já possuem experiência, mas querem ver algo novo para acelerar o seu processo, né, diário na consolidação, análise e entrega dos números junto aos tomadores de decisão da empresa em que atuam. Tá bom? Utilizando de uma ferramenta incrível para isso, de modo prático e ágil. Então fica aqui que eu vou te mostrar. Então vamos ver agora como que isso é possível de ser feito na prática. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos ver a ferramenta chamada Lever Pro. Enquanto isso, só vou arrumar aqui. Agora sim. Bom, então pessoal, essa é uma ferramenta voltada à área de planejamento financeiro empresarial. É uma ferramenta hoje nacional no mercado, um modelo SaaS, um modelo que ela é totalmente na nuvem e onde as empresas podem contratar essa empresa e naturalmente fazer com que os seus processos de consolidação sejam muito mais ágeis, rápidos e integrados. Então eu vou mostrar agora para vocês a DRE como um exemplo aqui prático. Naturalmente nós vamos falar aqui no detalhe dessa visão, né, desse modelo de DRE. Estou deixando aqui no modelo mais simples possível para aqueles que ainda nunca viram, né, uma DRE no detalhe, uma análise nesse sentido. Estou tirando inclusive aqui, depois eu vou voltar com uma análise vertical. Então, por exemplo, a gente olha uma estrutura de DRE, onde você pode entender como que essa DRE está estruturada. Então, o que significa isso? Para quem é novo, a gente tem que sempre trazer, né, o conhecimento para que as pessoas se sintam seguras, conforme elas vão avançando e aprendendo, o que elas podem explorar dentro de uma ferramenta de análise dos números, de análise financeira, análise econômica, né, do negócio, aonde a pessoa esteja atuando, o profissional de finanças esteja atuando. Então, como eu falei no início, você sair de uma área operacional para uma área mais estratégica é você entender aquilo que constrói a performance, aquilo que direciona o negócio. E quanto a um profissional de finanças, ele precisa entender o resumo das informações. E esse resumo ele é tratado através de uma DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, ou o P&L, né, que é Profit and Loss, ganhos e perdas. Então, né, na sigla em inglês, em algumas multinacionais é utilizado. Bom, como que ele é estruturado? Cada empresa tem a sua maneira de estruturar, de organizar os dados, e isso naturalmente cada negócio ele acaba se aplicando, se adaptando, né? Vamos chamar assim. Então, dei um zoom aqui para melhorar. Vou diminuir também aqui a minha câmera e naturalmente esse profissional ele vai enxergar essas estruturas que iniciam desde o plano de contas da companhia, né? Que é a visão contábil, contas contábeis, centro de custos. Depois você tem a estruturação dessas contas num formato resumido, que é o formato do DRE. Então esse é um exemplo de um formato de DRE para uma empresa, vamos dizer assim, que seja tradicional ali, uma estrutura padrão, onde você tem sempre início a receita bruta da empresa, tem as deduções, que seriam os impostos, né, as deduções de impostos em relação ao faturamento. Depois você chega na receita líquida, e ainda você acaba tendo aqui você tirar da receita líquida todos os custos, que aí depois embaixo você tem custo do serviço ou do produto vendido, aí você chega no lucro bruto, aonde você enxerga a primeira grande linha
de consolidação, né, do resultado do negócio. Então entenda, essas linhas azuis são as linhas mais impactantes em relação ao negócio. Depois eu vou dar um drill down, que é naturalmente esses númerozinhos que tem na ferramenta, para você aprofundar no detalhamento dessas contas ou de subcontas que existem dentro do DRE, dessa DRE. Bom, ainda falando sobre a estrutura macro, a gente tem depois do lucro bruto a margem bruta, que é um percentual que se calcula do lucro bruto sobre a receita líquida. E aí a gente tem também aqui nesse caso uma linha chamada SG&A sobre a receita líquida. Então SG&A nada mais é do que a sigla Sales and General Expense e Administrative, ou seja, despesas gerais, né, administrativas e de vendas, aonde a gente calcula esse percentual também sobre a receita líquida. Sempre, pessoal, entenda que qualquer tipo de análise vertical, que é você entender percentualmente como está a variação dos blocos dentro de uma DRE, é sobre a receita líquida, porque a receita líquida é o principal parâmetro, uma vez que você quer saber exatamente qual é aquela receita que vai entrar, né, no caixa da empresa, uma vez deduzidos os impostos. Então é uma maneira mais simplificada de entender isso. Depois, nós chegamos na linha do EBITDA, ou EBITDA, né? É uma sigla em inglês também, que significa ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. E naturalmente é uma linha de você analisar como está o resultado operacional da companhia. Ou seja, depois de pago todas as despesas e custos e ter faturado, quanto que você tem de saldo positivo? É a principal linha norteadora do negócio, saber se o negócio está sendo oxigenado, se o negócio está sendo rentável e naturalmente é aqui que se espera um ganho, né, um resultado para que tanto a empresa se mantenha produzindo e naturalmente também consiga depois pagar todas as suas obrigações. Depois, nós temos embaixo a margem EBITDA percentual, nesse caso, por exemplo, aqui do ano acumulado, né, nesse exemplo, né, de 4 meses, a gente tem 38,41%, e aí depois vem outras linhas abaixo do EBITDA que vão compor o quê? O EBIT. O EBIT é quando você tira a depreciação e amortização, e aí você naturalmente recompõe a conta do EBITDA menos essa linha de depreciação, você chega nele, naturalmente a margem da mesma maneira sobre a receita líquida, 38,42, e aí sim você vem o resultado financeiro da companhia e impostos, né? Imposto de renda, IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma obrigação também das empresas hoje, independente aí, principalmente, né, de lucro real, lucro presumido. Depois nós chegamos na linha de lucro ou prejuízo líquido do exercício, nesse caso 1.170.000, e por último a margem líquida do negócio, que ela pode ser positiva em caso de resultado, né, de lucro, e negativa se ela for um prejuízo. Então nesse caso nós temos um lucro que compõe uma margem de 29%, 29,5% arredondando aqui, sobre o resultado desse negócio. Ou seja, é o lucro gerado neste exercício acumulado de 4 meses, 29,5%, representando 1.170.000. Então, essa é a análise mais básica de uma empresa, onde você vai montar e estruturar dentro do seu negócio, perfeito? Bom, então o que eu quero trazer agora? Eu quero explorar um pouco isso com vocês, para que vocês entendam melhor essa estrutura. Então, eu falei de uma maneira muito consolidada e agora eu vou mostrar um pouco a abertura disso, dessas linhas, e depois como que a gente faz as primeiras análises para o negócio, para que você entenda melhor como você deve gerar valor para o seu chefe, para o diretor, para o dono do negócio, enfim, e você tire um proveito disso para a sua carreira, né, no crescimento, no seu desenvolvimento e, naturalmente, seu posicionamento mais estratégico para buscar não só uma valorização, reconhecimento dentro do momento que você está, quanto, de repente, uma bagagem muito forte para você buscar um novo desafio, caso a empresa também não esteja ali gerando oportunidades para os profissionais que querem aprender e se desenvolver, tá bom? Eu sempre falo isso, galera. Se você quer uma mudança, comece por você. Não adianta esperar que a empresa vai te dar do nada uma visão e uma postura de um profissional cada vez mais estratégico se você não entende o beabá da área de FP&A, que você não conhece ou não procura participar dessas informações. É importante conseguir espaço dentro da empresa para que você naturalmente agregue valor e naturalmente também ter essa conversa franca com o seu gestor
para que você não seja, vamos dizer assim, bloqueado, né? Para que você não participe do básico de analisar ou apoiar a área de planejamento financeiro, ok? Então vamos lá. Bom, a gente inicia olhando a linha de receita bruta. Então, por exemplo, nesse exemplo, nesse caso aqui, como um case, né, de negócio, você tem uma linha de venda de produto, uma linha de prestação de serviços, uma linha de outras receitas operacionais, e depois você chega nas deduções da receita bruta, por exemplo, os impostos, né, PIS e ISS, nesse caso aqui, sobre essas linhas de receita. Então não vou explorar muito isso, mas para que vocês entendam, nesse caso, essa abertura, esse drill down das informações. Então, quando eu vou clicando dentro da ferramenta Lever Pro, você vai enxergando os subníveis, né, ou subcontas que você existe. Por exemplo, na receita brutas, na linha de venda de produto, uma análise já inicial muito básica é você olhar um mês comparado a outro. Tá? Aqui eu não estou falando nem ainda de uma análise versus confrontar um budget ou uma visão de forecast, de você fazer uma previsão dos próximos meses, nesse sentido. Não, aqui eu estou olhando somente a foto do que foi realizado. Então, nesse sentido, imagina o seguinte, você chega e está olhando pela primeira vez a DRE dos, né, primeiros 4 meses do ano de uma determinada empresa que você está atuando. Você visualiza que a receita em janeiro foi em torno de R$ 644 mil e depois você tem uma queda de 516 e naturalmente sobe um pouquinho em março, cai de novo em abril. Esse comportamento você tem que começar a entender e buscar. E a própria ferramenta, por exemplo, te dá a opção de inserir um comentário aqui, onde você vai colocar ali, por exemplo, verificar detalhes deste faturamento. Então é uma forma de você ampliar a forma de você editar isso, né, editar nota e você acelerar esse processo de controle usando uma ferramenta como essa, que vai te dar muito mais segurança e integração dos dados. Vale a pena ressaltar aqui agora um pouco dessa ferramenta no aspecto da construção dela. É uma ferramenta que ela é 100% integrada tanto ao software que a sua empresa usa, né, que ela possa utilizar, seja tanto os grandes softwares de mercado como SAP, TOTUS, enfim, diversos softwares hoje de gestão empresarial, quanto também de softwares menos conhecidos ou mesmo diretamente plugando a uma determinada planilha que a sua empresa use na hora de consolidar os dados. Você pode fazer a carga disso e conectar e integrar esses dados de uma maneira muito ágil e prática para que você visualize isso e demonstre, gere acesso, né, com o perfil de usuário, seja ao diretor, seja num nível de perfil para gerentes. Então você consegue trabalhar muito bem isso no dia a dia da empresa, ok? Então, vamos lá. Diante disso, você começa a avaliar, por exemplo, ou determinar funções, através até mesmo desses comentários, para quem tem que ajudar nesse processo. Então, isso é muito legal, você sensibilizar os responsáveis quando você começa a aprofundar nos números. Eu sempre falo que você quer que os números digam a verdade, né? Aperte os números até que eles contem, até que eles entreguem. Naturalmente, cada uma dessas linhas, cada empresa, você vai ter um gestor responsável que vai fazer esse processo dessa maneira facilitar esse processo de análise e construção das informações. Então a gente acaba, como profissional de FP&A, sendo quase que um detetive. Você recebe os dados, consolida os dados, aí você começa a analisar aonde que potencialmente existem problemas que estão deixando o dinheiro escorrer, né, pelo ralo quando a empresa não está controlando todas as variáveis. Então é muito isso. Bom, vamos lá. Então, depois que a gente olha essa receita, nós podemos olhar a questão dos custos. E aí, do custo, a gente vai abrir ele aqui para você visualizar o potencial que existe dentro de uma DRE, seja hoje sendo feita, né, no modelo tradicional, aí no Excelzão, ou mesmo através de uma ferramenta como essa. Então, você tem ali a linha de custo com pessoal, que pode dentro dela ter uma DRE a mão de obra, encargo trabalhista, outros custos com pessoal, por exemplo. Naturalmente, cada uma delas você tem uma abertura ainda menor. Por exemplo, mão de obra, salário, hora extras, prêmios, adicional noturno, férias, 13º, aviso prévio indenizado. E naturalmente você vai ter uma visibilidade maior de cada uma das linhas, das variações e por que, né, que você vai poder questionar os responsáveis por que estão tendo desvios nesse sentido que impactem o negócio. Depois você tem uma segunda linha, que é o custo de infraestrutura. Você também pode ter aqui uma abertura, como por exemplo energia elétrica, água e esgoto, telefone celular, provedor de internet, aluguel de máquinas e equipamentos.
ok? E ainda uma linha de custos gerais, como material de consumo, lanches, seriam as despesas ali, né, também relacionadas à operação, ao custo efetivamente do serviço prestado. Depois, custos com manutenção, custo com veículos, custo com sistemas e aí por aí vai. Depois, serviços de terceiros, contratação de pessoa jurídica, serviços de PJ, por exemplo, uma empresa de consultoria técnica e engenharia. Então, você vai ter essa estrutura de acordo com o business, né, de acordo com o negócio. Por último, a linha de depreciação de bens, por exemplo, aqui máquinas e equipamentos, onde você vai ter obrigatoriamente dentro da contabilidade esse cálculo, né, da depreciação, amortização ou exaustão da linha de negócio. Uma vez você composto tudo isso, como a gente falou, você chega no lucro bruto, que nada mais é do que a receita líquida menos essa linha de custo, né, de serviço ou produto vendido, totalizando os 507. Então, um menos o outro, você tem um lucro de 680, que representa 57,30% de margem bruta, ok? Depois, mais abaixo, você pode ter um grupo também na DRE de despesas gerais e administrativas. Então, despesas gerais, relação à parte de suporte da companhia administrativa. Então, você tem tanto as despesas operacionais, você pode abrir elas, né? Por exemplo, aqui, como perda não dedutível, resultado de alienação de ativo não circulante, depois também gastos de infraestrutura, né, como energia, então relacionado à matriz, à sede administrativa, e depois despesas gerais administrativas, como eu falei no início, onde você vai ter de todo tipo aqui, material de consumo, lanche, enfim, despesas de viagem, despesa com manutenção, com veículos, de diretores administrativos, por exemplo, gastos não dedutíveis, sistemas e aí por aí vai. Então isso muito depende de cada empresa, não tem uma regra, uma estrutura fixa para como você tem que compor. Vai muito do negócio, do business que a empresa ela tem as suas linhas obrigatórias dentro do plano de contas e junto com o contador você vai entender melhor essa estrutura, seja um negócio que você chegar e atuar, ok? Bom, depois também tem despesas com pessoal, dessa parte vamos dizer administrativa, e por último despesas potenciais tributárias ali como PIS sobre receita financeira, COFINS sobre receitas financeiras, ok? Então esse é um modelo, né, um template dessas despesas aqui gerais administrativas. Uma forma também de usar a ferramenta de maneira muito ágil é você clicar nesses botõezinhos e descer os níveis. Então, o nível 1 é o nível inicial que eu mostrei. Nível 2, ele abre um segundo nível das contas como um todo. Nível 3, ele aprofunda ainda mais. E assim por diante, ele vai detalhar um menor nível das contas. Então, imagina que no Excel isso é possível, mas dá um trabalho você fazer esse encadeamento. Já que você teria isso de uma maneira muito ágil e prática diretamente usando uma ferramenta como essa. Então é incrível isso, pessoal. Deem uma olhada depois no detalhe no site dessa empresa e naturalmente você vai poder entender melhor ou até levar isso como uma sugestão de melhoria e aplicação na sua empresa para acelerar o processo em si de consolidação e análise de resultados. Ok? Perfeito. Então, falei aqui um pouco desse drill down, falei das linhas azuis, que são as linhas de consolidação principais do negócio. E aí eu quero mostrar agora uma análise, né? Começando pela análise vertical. Então nós vamos aqui aplicar um filtro, a ferramenta ela possui diversos filtros, né? Deixa eu só voltar o zoom, porque como eu estou dando zoom, acaba sendo ruim aqui de visualizar na hora de eu arrumar. Só um minuto, 100%. Eu volto aqui. Então eu tenho diversos filtros, né? Eu não vou falar de todos agora, mas eu posso ter essa visão acumulada, como a gente viu aqui no início, da coluna acumulada 2020. Nós podemos ter também análise horizontal, vertical, inserir o código da conta contábil, esconder colunas vazias ou linhas vazias, ID, fazer um cálculo de média, mini gráfico, total geral, variação horizontal, enfim. Então a gente tem essa opção, essa flexibilidade de usar essas análises. Então, aplicando aqui a análise vertical, cliquei, dou um atualizar e naturalmente a gente vai ver o efeito aqui de como isso fica. Vou dar um zoom novamente. Então, olhando aqui inicialmente esse mês de janeiro, né, e fevereiro como comparativos, então a gente começa a entender um pouco isso. Lembrando, sempre a análise vertical, ela é sobre a receita líquida 100%. Então quando a gente tem aqui na receita bruta, ela dá mais que 100% porque ela está contribuindo em cima também das deduções. Então nesse caso não nos interessa, sempre você vai avaliar sobre o aspecto da receita líquida do negócio. Então se a receita líquida corresponde a 100%, quanto que a gente decompõe esse número
e a gente chegue na estrutura dele. Então, uma vez que a gente decompõe esse 100, tirando os 43, tirando o 18,41, tirando depois a depreciação e, por último, o resultado financeiro, imposto de renda, você vai chegar no resultado do lucro líquido de 29,49, ok? Então, isso é uma maneira muito ágil de você entender como está a composição dos principais blocos e linhas, seja de custo, de despesas, de depreciação, de resultado financeiro, para você entender como que você chegou na composição do lucro ou prejuízo, né, do exercício daquele mês ou daquele ano, enfim, ou do período acumulado. É importante isso, entender isso. Depois, você tem um comparativo que você começa a olhar um mês versus o outro. Então, nesse caso, a gente começa a entender melhor e eu quero trazer aqui a linha de custo para que a gente possa fazer um exercício aqui de análise muito mais assertivo de como você pode, naturalmente, de maneira muito rápida, de maneira muito fácil e ágil, aplicar isso no seu dia a dia. Começar a participar, começar a olhar uma visão mais macro do negócio e, naturalmente, sugerir melhorias ou buscar entender o comportamento dos números dentro da sua empresa. Então, isso vai te dar uma performance não só de construir conhecimento, mas também de se posicionar de uma maneira muito mais estratégica que gere resultado para a sua área, para o seu gestor e naturalmente você cresça com isso. É o que eu sempre falo, de você se tornar um especialista financeiro, né, iniciando, usando as ferramentas, usando o conceito e o entendimento do que precisa ser feito, tá bom? Então vamos lá. A gente inicia no custos de infra, porque aqui eu percebo que, ó, se a gente olhar, né, o comparativo do custo com o pessoal, nós temos aqui em janeiro um valor de 166 mil desse custo, representando aqui 17%. Quando desculpa, 17 não, 14, porque o 17 é relacionado ao acumulado. Então eu tenho 166.000,8, 14,04 representa essa análise vertical, e depois em fevereiro eu tenho, vou pegar só esses 2 meses para a gente avaliar, eu tenho 121, uma queda, né? Uma queda de quase 1,1 percentual, que aí eu tenho aqui 12,90. Ok, então a gente está olhando esse número, e aí nós vamos para o número, por exemplo, de baixo. Então, o número de baixo, na linha de baixo, é o custo de infraestrutura. E aí, naturalmente, olha como você pega uma variação que está oscilando demais quando você ainda nem é aprofundado no negócio, mas você começa a analisar. Você teve, no mês de janeiro, 167 mil, representando 14% de análise vertical dessa linha, e depois, no mês de fevereiro, você cai para 74,6. Percebe? Isso aqui é menos da metade, né, quase. Então você tem de 14 você vai ali 7,94, 7,94%. E aqui já soa como um alerta. Por quê, né? Então, por que que eu realizei tanto em janeiro e não realizei assim em fevereiro? Então você tem um comportamento diferente. Não vou entrar no mérito aqui ainda sobre uma análise de comparativo de você confrontar o que foi orçado para aquele mês. Naturalmente, pode ser um fator que aconteça dentro do negócio. Ah, o mês de janeiro é mais forte, o mês de fevereiro não. Depois volta ali com força total em março, que nesse caso acontece aqui, perceba, ele vai a 232 mil, chegando a 24%, 10% a mais do que foi em janeiro. Mas enfim, quero que você entenda na visão muito básica, como a gente iniciou, como eu falei, aonde você vai procurar entender o porquê isso está acontecendo de um mês para o outro. Então, quando a gente vai nesse drill down, que é naturalmente aprofundar os números, você clicou, você vai começar a ver essa estrutura do custo de infra. Então, você tem a composição aqui, que é na cabeça, que é como se fosse o pai, e os filhos embaixo. Então, você começa a observar que você teve em energia elétrica, não teve nenhum tipo de gasto em janeiro. Então, potencialmente aqui, ou a empresa não provisionou, né, essa despesa, ou por algum motivo não teve esse custo, né, relacionado ao negócio. Depois, você tem água e esgoto, você teve uma queda aqui comparando a janeiro, e depois você tem um aumento muito forte ali em março, e depois telefonia celular, você tem um valor menorzinho, não realizou em janeiro, internet também não realizou em nenhum dos meses, e aí você chega na principal linha, que é exatamente essa, aluguel de máquinas e equipamentos, onde você observa que em janeiro a empresa gastou quase 165 mil, representou 13,89%, e em fevereiro você teve um gasto de menos 100 mil reais, basicamente de 66.600, que representou 7%. Então você, quando olha o número total, você fala, já parte disso eu estou entendendo.
eu tive um custo de aluguel muito forte de máquinas e equipamentos em janeiro que eu não tive em fevereiro. Então, por isso que o custo cai muito nesse sentido, comparando esses 2 meses, perfeito? E depois, se a gente ainda quiser ampliar essa visão, você olha março, você vê o quanto isso cresceu em comparação aos meses anteriores, indo a 219 mil, né, como eu falei, e elevando os custos totais ali dessa linha de infraestrutura. Então, perceba, você consegue, de uma maneira muito simplificada, olhar os números e começar a questionar o porquê isso aconteceu. Então, naturalmente, quando a gente tem uma integração das informações dentro do sistema, ou mesmo dentro do seu controle no dia a dia, você vai procurar chegar no menor nível da informação. E por isso é importante usar uma ferramenta como essa, que você tem a opção, por exemplo, aqui de ter um detalhes do razão. Naturalmente, se clicar no botão direito, você vai enxergar a composição dessas informações, né, que totalizam 164 mil. Naturalmente, você vai ter número de nota fiscal, número de emissão, né, você vê a conta contábil, o valor de débito a crédito, enfim, e a movimentação. E isso também é possível você fazer o quê? Exportar para o Excel, que vai te dar maior dinamismo na hora de fazer uma análise, um detalhe, uma conferência. Então é super legal isso, que vai te dar um dinamismo muito grande e uma agilidade para tocar esse processo. Ok? Bom, depois eu quero aqui mostrar mais uma linha rapidamente, que é a linha de custos gerais. Então, quando a gente olha essa linha de custos gerais, a gente percebe também um nível de despesa de custo, né, muito maior em janeiro comparado a fevereiro. E, naturalmente, você vai fazer a mesma análise olhando esses blocos que compõem a linha custos gerais e entendendo aonde está o problema, né, onde está o furo. Então, por exemplo, em custos gerais, a gente já observa que de 79 foi para 5 mil reais. Aqui, ok, tem uma variação, mas é pequena. Aqui também está muito em linha. Aqui é muita variação muito, muito, muito baixa. Então, quando você abre a linha de custos gerais, aí sim você vai compor agora os 79 mil. Então, você vê que o material de consumo cai de 15 para 4. Depois, uniformes e acessórios, você tem 9.400 e teve zero no mês de fevereiro. E a principal linha, que é a fretes e carretos, você sai de 51 mil para menos de R$ 1.000. Entende? Então, essa é a composição. E como fazer isso de uma maneira que você ainda gere mais valor ao negócio, seja ao seu gestor, ao seu diretor, é você usando, por exemplo, de notas explicativas ou análise, né, de comentários, de desvios, justificativas, que a gente chama no dia a dia, de você começar a compreender e dar tarefas a quem por direito é o responsável dessas linhas. Então, uma vez que você tem um modelo orçamentário, a empresa define quem é o responsável pelo que dentro dos departamentos. Naturalmente, cada linha dentro da sua DRE vai ser, deve ser, né, o profissional responsabilizado também por responder, por gerenciar esses números entre o orçado e o realizado, e naturalmente monitoramento disso mês a mês no fechamento gerencial. E aqui que entra essa importância do profissional, tentar detalhar o menor nível da informação, levar os potenciais riscos, né, ou desvios e buscar explicações para que numa reunião de fechamento tudo seja colocado numa discussão que seja muito favorável ao quê? A performance do negócio, a melhoria do negócio como um todo. Então, pessoal, deixar as informações mais organizadas para a tomada de decisão na empresa em que você atua. Essa é uma dica de ouro. Se você não tem informação, você está refém do que cada um pode potencialmente usar como justificativa sem você ter o domínio disso, e isso é um perigo para o profissional da área financeira. Agora, quando você mapeou, quando você tem informação, um nível de detalhamento mais forte possível, e você tem também um acompanhamento disso no mês a mês, aliado a um modelo orçamentário, você consegue extrair um valor muito grande, você consegue sair do básico, vamos chamar assim, e partir para uma análise onde você conhece mais o negócio, aprofunda no negócio, e isso vai fazer toda a diferença, né, na sua atuação, no seu dia a dia. Ok? E por último, eu quero trazer aqui a opção que a ferramenta tem de você, por exemplo, exportar no Excel. Uma vez que você clica aqui em exportar Excel, ele vai criar um XLS, um Excel, e naturalmente você vai poder clicar aqui e abrir essa informação. Eu já até tinha feito aqui uma análise, uma exportação, e isso é muito, muito incrível, galera. Para quem nunca viu, inclusive essa ferramenta, né, esse software, ela faz essa abertura para o nível de fórmula, ela te exporta. Olha isso. Se você precisar, por exemplo, fazer uma outra
uma outra análise ou mandar para algum gestor, enfim, ela já sai exportando do sistema com as fórmulas construídas. Então isso gera uma agilidade muito grande, e não só fórmulas, também toda aqui a, a- o agrupamento, né, dos níveis das contas, como eu falei no início, do drill down, nível de 1 a 5, e você vai, né, reduzindo isso num nível menor. Então é incrível, eu super recomendo isso para que vocês procurem, né, conhecer e naturalmente otimizar isso junto, né, o processo de vocês no dia a dia, tá bom? Então, o que eu quero trazer agora para vocês como uma informação, né? Como um recado aqui final. Eu quero muito que, se você gostou desse vídeo, né, deixe o seu like, comente, né, aqui embaixo no YouTube o que você achou, se fez sentido para você, se naturalmente isso vai te ajudar também a aprofundar, a ter uma atitude mais estratégica na hora de você olhar os números, e compartilhe com o seu gestor, né, siga o perfil também da empresa Lever Pro, é uma empresa aí que está crescendo demais no mercado brasileiro e está investindo muito em melhorias do sistema, integração da informação. E num próximo vídeo eu vou falar mais no sentido de você apresentar, como apresentar os números usando essa ferramenta, como você projetar esses números, e isso é muito interessante, né? Não percam aí também. E, enfim, e para maiores informações de como levar o seu fechamento para o nível 2.0, né? Tô brincando aqui, mas é sair do nível básico para um nível mais avançado, de uma maneira mais ágil e rápida, né? Na consolidação e divulgação, é você conhecer essa ferramenta chamada Lever Pro, da empresa Lever Pro. Tá bom? Então é isso. Agradeço a todos que estão aqui ou assistiram esse vídeo. Muito obrigado e até mais um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.